Senhoras e senhores, muito boa tarde. Declaro aberta a reunião de audiência pública da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, agradecendo aqui inicialmente a presença e a participação de todos. A gente tem uma discussão que ela é muito importante, ela tem sido aqui de forma reiterada, pautada nessa Câmara, não só por meio de projeto de lei, mas também por meio das discussões parlamentares, até considerando vários episódios que se tornaram públicos notórios ultimamente, de fraudes, de situações envolvendo aí pessoas idosas, relacionadas à questão de contratação, de consignados, de empréstimos, de outras naturezas. E essa reunião ela foi convocada para tratar do tema obrigação de assinatura física de pessoas idosas para contratação de crédito. É o PL 46 de 2024. E essa reunião ela é convocada em atendimento ao requerimento número 21 de 2024, de minha autoria. Inicialmente, eu tenho a satisfação de apresentar os convidados ao debate. Primeiramente, o senhor Rafael Baldi, diretor adjunto de produtos da Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN. Eu concedo ao senhor Rafael Baldi a palavra. Senhor Rafael, seja muito bem-vindo a essa casa. Tenha o senhor o tempo regulamentar e fique à vontade para apresentar os questionamentos e motivações do senhor. Muito obrigado. Obrigado, deputado Pedro, presidente aqui dessa comissão e relator do projeto. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Em nome da FEBRABAN e nosso presidente, eu gostaria de agradecer o convite para estar aqui. O tempo de exposição é bastante curto, mas eu acho que a gente consegue aqui trazer as nossas considerações em relação ao tema. A gente trouxe uma apresentação, está aqui em tela, eu vou passar rapidamente. Acho que o primeiro ponto aqui, pessoal, é tentar mostrar a importância do público idoso dentro do que é o produto de crédito no Brasil, né? Nós temos pouco mais de 3 trilhões e 600 bilhões de reais de crédito concedido para as pessoas físicas, para as famílias, e o público idoso representa 600 desculpa, esse número está errado. Aqui nós temos em consignado, temos 648 bilhões de reais, né? Então, o público idoso ele representa cerca de 10% de todo o crédito concedido dentro do Brasil, né? Aqui a gente tem um recorte do consignado. Aqui a gente tem o crédito consignado do INSS sendo o principal expoente do público idoso para crédito, mas o público idoso não se limita só ao crédito consignado, tá? Nessa lâmina nós temos os dados gerais de operação de crédito, temos a representatividade do público idoso, ou seja, são 32,1 milhões de pessoas idosas no Brasil, 60 anos ou mais, sendo que desse total 28,8 milhões de pessoas contratam ou utilizam serviços financeiros, tá? E aqui esse relacionamento com o sistema financeiro ele vem cada vez sendo utilizado de forma cada vez mais digital, né? Nós tivemos aí dobramos as pessoas que utilizam o sistema financeiro, eram 80 milhões de pessoas em 2018, em 2024 já são 150 milhões de pessoas, mais de 150 milhões de pessoas, ou seja, o público idoso bastante representativo dentro do público que contrata crédito no Brasil. Aqui a gente traz um recorte da concessão por faixa etária, esse gráfico aqui mais do meio, né? E a gente tem o público de 60 anos ou mais sendo responsável por mais de 60% desse crédito utilizado. Nós estamos falando aqui de um público tomador de INSS consignado, né? De 14 milhões e meio de pessoas, então se um projeto desse acaba indo para frente, a gente tem a necessidade de que mais 9 milhões de pessoas tenham que recorrer à contratação de operação de forma física, né? Tem que se locomover até uma agência para contratar essa operação de crédito. Aqui a gente traz um pouco mais o que o consignado INSS tem evoluído, né? Com a ajuda tanto dos normativos do INSS, quanto do Banco Central, quanto que a gente tem feito de esforço dentro da autorregulação. Isso se traduz num crescimento de volume de concessão de crédito para o idoso e também numa redução das reclamações, né? Aliado aí ao processo de contratação das operações de forma digital, tá? Então aqui essa apresentação vai ficar disponível para todos consultarem. A gente não vai se ater aqui a detalhes de normas, mas a gente está falando aqui de mais de 30% de crescimento de operações e uma redução bastante significativa das reclamações, né? Como a gente pode ver aqui nesse gráfico, nós tínhamos, em média, 10 mil, 11 mil reclamações por mês dentro do crédito consignado INSS, e aqui a gente está falando
daquelas reclamações mais recorrentes, que é contrato não entregue, ou o cliente não contratou a operação, a gente viu esse montante de reclamações diminuir drasticamente a partir de muitas implementações que as instituições financeiras fizeram para trazer mais segurança na contratação do produto. A adoção de biometria, né, principalmente, trouxe bastante segurança aqui e fizeram com que esses números, que são do consumidor Gov, tivessem uma redução bastante significativa. Aqui a gente destaca, de novo, a parceria entre INSS, entre Banco Central e as instituições financeiras dentro da autorregulação. Aqui a gente traz um pouco de perfil e hábito da população brasileira na contratação e utilização da internet para contratar produtos e serviços. A gente vê que depois da pandemia, o público idoso tem cada vez mais intensificado o uso do canal virtual para contratar produtos e serviços, né? E a gente atenta que essa contratação de produtos e serviços ela tem que ser feita dentro do aplicativo oficial da instituição financeira. Não é clicando em link, é simplesmente buscando o aplicativo da instituição financeira dentro da sua loja de aplicativos, tá? Aqui a gente traz um pouco mais de detalhe onde que esse projeto de lei ele vai ser bastante característico para as pessoas mais idosas, né? A gente tem aqui de uma forma mais clara um prejuízo na jornada do cliente, que vai ter que se locomover até um ponto físico para contratar um produto, né? E isso vai ser bastante ruim, porque a gente vai colocar a população que mais precisa de comodidade para a rua, né? De repente, esse idoso ele não tem uma agência física perto, ele tem que se deslocar até outro município, ou, de repente, ele está num centro urbano de bastante movimento, acaba estando sujeito aí a situações de violência do cotidiano, né? A gente reforça que o método de contratação virtual ele é muito mais seguro do que o processo físico, né? Hoje tem muitas soluções para contratar a operação, tem palma da mão, tem biometria facial, tem geolocalização. É muito mais difícil você cometer uma fraude dentro do processo virtual do que do processo físico. A gente tem certeza disso, tanto é que o número de fraudes caiu bastante. Ao longo das operações tem aumentado bastante. E um dos reflexos que a gente traz aqui, que podem acontecer, né, é uma menor oferta de crédito e um crédito potencialmente mais caro para esse cliente. Ou seja, a gente colocando esse crédito, tendo que ter um lugar físico para oferecer esse tipo de crédito para o cliente, pode tornar esse crédito mais caro. E aqui a gente tem também conflitos com leis que prevêem as iniciativas digitais para poderem, de fato, não discriminarem o público, né? Aqui a gente traz um recorte um pouco mais interessante, né? Se a gente fosse fazer um recorte aqui dos deputados que estão na casa, tem 108 deputados, ou 21% da Câmara, que estão em idade de 60 anos ou mais, né? Então, esse público, se aprovada a lei, vai ter que se locomover até uma agência para utilizar. Estou acabando aqui, a gente traz aqui um recorte do caso da Paraíba, né? Que foi uma lei promulgada recentemente, que obrigou a assinatura física de idosos na contratação de crédito, né? Então a gente mostra que teve uma diminuição do crédito, né? As pessoas ou não procuram o crédito ou, de fato, alguns participantes, alguns players acabam saindo do mercado porque você está desenvolvendo um produto significativo, a redução de 36%, né? Um número bastante alto para os idosos da Paraíba. Último slide nosso aqui, a gente traz alguns outros estados que estão promulgando leis semelhantes e a gente desenvolveu sistemas, processos, tecnologia para trazer cada vez mais acesso, comodidade para um público. A gente entende que esse público de maior idade, ele carece de você ter soluções cada vez mais cômodas e não obrigar o cliente a de fato ir para a rua. E aqui a gente entende que tá dentro do aplicativo do banco. Mais uma vez a gente agradece aqui, deputado, a oportunidade de estar falando e estamos à disposição. Tá? Passa agora a palavra ao ilustre amigo, capitão Alberto Neto, diretamente da nossa cidade de Manaus, para a sua participação aqui. Mas falando sobre o projeto que o senhor é o relator, o PL 46, deixar aqui uma visão de quem está acompanhando o
crédito consignado, principalmente desde a legislatura passada, eu fui o relator, onde nós aumentamos o crédito no período da pandemia, então foi muito importante. E o que foi que nós conseguimos observar com esse período? Que com o avanço dos procedimentos tecnológicos, da biometria, do reconhecimento facial em alguns lugares, caiu drasticamente os golpes. Existe muito golpe no mercado, ainda existe, mas em comparação, se a gente passasse um traço quando era analógico, que você fazia no papel, e depois da assinatura digital, dos procedimentos digitais, da biometria, do reconhecimento facial, nós conseguimos reduzir drasticamente. Então, voltar ao passado é dar oportunidade para esses criminosos continuarem agindo e prejudicando as pessoas mais vulneráveis que estão precisando de socorro, que é o crédito mais barato que nós temos no mercado hoje. Então, fica aqui esse relato de quem acompanha esse mercado há um tempo. Meu amigo, obrigado pela participação. Então, nesse sentido, não havendo mais nada a tratar, na verdade até há, né? Mas assim como a gente conseguiu esgotar bastante tempo aqui, eu agradeço a presença dos ilustres convidados que muito nos honraram com suas exposições e esclarecimentos e a todas as pessoas que compareceram. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos.